Olha, o nosso tema do ano, seja um discípulo, faça um discípulo, fez com que nos cultos à noite nós tivéssemos uma série de reflexões sobre a terapia do Mestre. Como é que o Senhor Jesus trabalha as nossas vidas para que nós sejamos pessoas, discípulos emocionalmente equilibrados. A gente sabe que quando nós somos seguidores de Jesus, equilibrados emocionalmente, é muito mais fácil o Senhor nos usar, é muito mais fácil nós crescermos e amadurecermos a fé, é muito mais fácil nós fazermos discípulos e compartilharmos a nossa fé com outros. Por outro lado, a gente sabe como é que uma vida que enfrenta desequilíbrios emocionais de toda sorte tem uma série de empecilhos, de obstáculos, de dificuldades numa série de coisas. Por isso, desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos aqui refletindo sobre como é que Jesus vai trabalhando nossa vida e vai atuando em nós para que nós sejamos discípulos de Jesus equilibrados, sem que nós escorreguemos no piso molhado do desequilíbrio emocional. Nós já vimos alguns textos aqui em que o Senhor Jesus foi trabalhando essas pessoas, aqueles que foram convivendo com Ele, e hoje eu quero avançar mais um texto desta feita. Quero ler com vocês Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 35 até o verso 43. Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 até o verso 43. Marcos 5, 35 a 43. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Gente querida, o contexto desse texto é muito simples. Talvez a grande maioria aqui dos leitores mais argutos das Escrituras já o conheçam e já se lembrem bem dele. O Senhor Jesus estava passando e Jairo, líder da sinagoga, veio pedir que ele fosse até a sua casa porque a sua filha estava gravemente doente. Ele ouviu das curas que Jesus fazia em toda aquela região por onde ele estava andando,
na Galiléia, a partir de Cafarnaum, a cidade onde Jesus fez uma espécie de quartel-general, na casa de Pedro, onde Pedro morava. A partir dali, Jesus foi irradiando a sua influência a todas as aldeias próximas, a todas as vilas e as cidades vizinhas, todas elas margeando ali o mar da Galiléia, que era o ponto de referência de toda aquela região. E nesse lugar por onde Jesus estava passando agora, veio esse que era o líder da sinagoga. As sinagogas, elas foram feitas pelos judeus a partir da destruição do templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, e eles ficaram por 70 anos, 7 décadas cativos na Babilônia. Com a ausência do templo, eles criaram pequenos lugares onde eles se reuniam para orar, ler a Bíblia, para recitarem salmos, para aprendizado que o dirigente da sinagoga podia aplicar. A única coisa que eles não faziam eram os sacrifícios de animais, porque os sacrifícios de animais deviam ser feitos só no templo, mas na sinagoga eles faziam todo o resto. Então havia um salpicamento imenso de sinagogas em vários lugares na Palestina e fora da Palestina, muito especialmente. Quanto mais longe do templo, mais a possibilidade de se organizar uma sinagoga. Aqui, eles estavam na Galiléia, que era longe da Judéia para as medidas de tempo da época. Então, como eles não podiam estar sempre no templo de Jerusalém, na Galiléia havia várias sinagogas que os judeus organizavam para fazerem os seus encontros litúrgicos e seus rituais de aprendizagem da palavra. E era um desses homens que dirigia uma sinagoga. Na nossa linguagem hoje é como se ele fosse uma espécie de pastor da congregação. Ele era o dirigente, ele era o rabino, aquele que não só presidia a sinagoga, como também ensinava sempre os presentes na reunião. Ele estava com a sua filha enferma e foi atrás de Jesus. Então ele pediu que Jesus fosse com ele à sua casa para orar pela menina. E enquanto Jesus estava a caminho, uma outra mulher chegou por fora, que tinha também um problema de fluxo de sangue intenso, uma hemorragia que não tinha cura, não podia ser dominada por nenhum recurso médico que ela já havia procurado. E ela chega por trás de Jesus, estende a sua mão e toca em suas vestes. O Senhor Jesus, que já estava caminhando para a casa de Jairo, ele estanca e pergunta: quem foi que me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, a multidão é muito grande, estão todos aqui nos apertando e tu queres saber quem apertou? Sei lá, quem tocou? Sei lá, foi alguém, tantas mãos, tantas pessoas. E Jesus disse: não, eu senti que de mim saiu virtude, eu senti que abençoei alguém com o simples toque que essa pessoa me deu. Eu quero saber quem é. Porque para mim não existe pessoa sem rosto e não existe pessoa sem nome. Eu quero saber quem é. E aí a mulher se apresentou. E ele disse: filha, a tua fé foi honrada agora. Enquanto isso, Jairo estava ali aflito. O percurso havia sido interrompido, a menina estava mal em casa, ele precisava de uma urgência médica, que Jesus fosse ali como uma espécie de um pronto-socorro, de um bombeiro, de um carro do serviço automático de socorro. E ele estava ali parado, querendo saber quem o tinha tocado. Eu imagino a aflição de Jairo. Isso é hora de alguém tocar Jesus nesse momento, precisava ser agora, podia ser na volta, meu Deus. E ele aflito. E aí, depois que Jesus conversou com essa mulher, ele disse a Jairo: vamos à sua casa. Mas na hora que eles começaram a caminhar, aconteceu isso que nós lemos aqui. Chegaram as pessoas que vinham da casa de Jairo. Ele disse: olha, Jairo, nós viemos aqui lhe dar uma notícia. Se você está indo levando Jesus lá para cuidar de sua filha, não é preciso mais. Ela já não vive. Não é preciso mais incomodar o Senhor Jesus, porque não há mais o que fazer. E aí vai se dando o que nós lemos. Vejam que Jairo foi sendo conduzido para uma espécie de limite da fé.
Ele chegou com fé, com muita fé. Mas aí aconteceu um primeiro obstáculo. E aí ele já teve que perseverar na fé. Acontece um segundo obstáculo, mais grave que o primeiro. E aí o que poderia servir de alimento da fé, na verdade, estava trabalhando contra, era um desalento à fé. O que eu quero essa noite dizer a você é o seguinte: há certas situações na vida que Deus nos permite chegar até um certo limite da nossa capacidade de crer, de confiar. Talvez muitos aqui que estão me ouvindo e olhando para mim agora saibam e entendam exatamente o que eu estou querendo dizer. A gente vai manifestando fé, vai manifestando confiança, mas as coisas não vão acontecendo como a gente esperava. E parece que as coisas continuam fugindo do controle. Parece que a maré continua contra a gente crê e a gente insiste em crer. E parece que a nossa fé é aquele elástico que o Senhor vai esticando para ver até que ponto ele aguenta, até que ponto ele suporta. Há muitas experiências na vida daquele que crê e daquele que segue a Jesus, que são semelhantes a isto que estava acontecendo com Jairo. Deus vai deixando que o elástico da nossa fé vá se esticando até chegar num certo limite, no limite da fé. E é exatamente como lidar com esses limites da fé e de que maneira o Senhor Jesus trabalha conosco e realiza em nós uma terapia formidável, daquelas terapias que muitas vezes só podem ser aplicadas nessas situações de limite da vida. Quando nós estamos quase perdendo a esperança e o Senhor trabalha conosco dizendo: não perca a esperança, aguenta um pouco mais. Caminhe um pouco mais, se esforce um pouco mais e creia um pouco mais. Afinal, foi isso que ele respondeu para Jairo. Quando Jairo já ia desistindo porque a filha havia morrido, ele respondeu para Jairo: não temas, crê somente. Foi o que aconteceu com Moisés, por exemplo. Diante do Mar Vermelho, atrás do exército do faraó, e aí? O limite da fé. E agora, está certo, a gente creu, a gente está crendo, continuamos crendo, mas meu Deus, onde vai dar isso? O mar está aqui, e atrás, o faraó com o exército, estamos no limite, não há mais o que crer, nós já cremos tudo o que foi possível. E aí, quando menos esperavam, o mar se abriu. E passaram por onde jamais imaginaram que podiam passar, que era em terra seca por meio do mar. A mesma coisa aconteceu na tomada de Jericó, quando as muralhas caíram. A ordem de Deus era: deem 7 voltas em torno da cidade. 7 voltas. Na primeira volta a gente aguenta. Caíram as muralhas? Não. Aí dá a segunda, as muralhas ainda não caíram. A terceira, nada. Nenhuma pedrinha. Aí na quarta volta, nenhum barulho. Não, isso aqui continua firme, não cai nada. Já é a quarta volta e não caiu nada. Aí vem a quinta volta e nada. Quem dera que essas muralhas tivessem sido construídas pelo Sérgio Naia. Aí com um sopro só a coisa caía, mas não, continuavam lá firmes. E aí vem a sexta volta e vem a última volta. 7 voltas. Até o limite. A mesma coisa foi Naamã. 7 mergulhos. Vai lá ao rio, para você se curar da lepra, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Aí veio o primeiro mergulho, o segundo, a mesma coisa. A lepra de Naamã era a muralha de Jericó de Naamã. Cada um tem sua muralha de Jericó. E a de Naamã era aquela doença. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, nada, nem uma feridinha fechou, continua a mesma coisa, vai até o limite, entende? Até o limite, como se Deus estivesse deixando
Não que nós provássemos a Ele, mas que nós provássemos a nós mesmos até onde nós cremos. A experiência de Jairo é extremamente semelhante a tudo isso. Deus também vai fazendo com que a gente vá chegando no limite, como deixou que os amigos de Daniel chegassem no limite da fé, dentro da fornalha, quando já não havia mais o que fazer, quando deixou que Daniel mesmo experimentasse o limite da fé na cova dos leões, quando não tinha mais o que fazer, era ele e os leões, no limite da sua fé e da sua experiência. Às vezes isso acontece, não é só com você. Aconteceu com todos esses. É uma das maneiras do Senhor fazer uma terapia profunda na nossa vida, para que nós comecemos a nos conhecer e saber até que ponto a gente aguenta, até que ponto realmente temos fé. A nossa fé é só teórica, ou ela é realmente uma fé prática, de experiência da vida? Mas há algumas coisas aqui que eu gostaria de destacar nessa experiência de Jairo e na maneira como Jesus Cristo trabalhou na sua vida. Nós precisamos compreender aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, o Senhor quer que nós, nesse trabalho que Ele faz dentro de nós, nesses momentos de limite da fé, Ele quer que nós transitemos do ceticismo para a fé. Do ceticismo irônico ou da ironia cética para a confiança absoluta, para a confiança total, para a entrega total. É o que a gente vê que aconteceu aqui, quando o Senhor Jesus estava levando Jairo para casa e vieram dizer: a sua filha está morta. Vieram com uma notícia totalmente pessimista: morreu. Morreu quer dizer acabou. Morreu quer dizer não tem o que fazer. Olha, nós convivemos frequentemente com pessoas que são os verdadeiros abutres da existência, são os corvos da existência, vivem morcegando a vida da gente, tem um prazer especial em uma palavra pessimista, em uma palavra negativista, em dizer: olha, isso não vai dar certo, olha, você não vai conseguir. A gente é bombardeado tremendamente por esse ceticismo generalizado. E há os que fraquejam, e aos que se deixam levar pelas opiniões mais pessimistas, mais céticas, mais irônicas, mais descrentes. Jesus não. Jesus queria que Jairo transitasse de um ambiente de ceticismo, de incredulidade, de ironia para com a vida, de descrédito em tudo, para algo que fosse uma confiança especial, algo que serenasse o seu coração, algo que pudesse de fato fazer com que ele pudesse ver as coisas mudarem. As opiniões alheias, muitas vezes elas servem apenas para nos desmotivar. Agora o texto diz que quando eles disseram: Jairo, não adianta, porque sua filha já está morta, o termo que Marcos usa é: e Jesus não fez caso deles. Gostei dessa expressão. Jesus não fez caso deles, sabe? É como se Jesus olhasse e dissesse e continuasse. Ele nem deu bola. Jesus não se deixa contaminar por pessimismos, por ceticismos. Ele não faz caso disso. Ele está acima de qualquer opinião cética e pessimista. Ele não fez caso disso. E ajudou Jairo a não fazer. Disse: Jairo, vem comigo. Não dá ouvidos aí não. Vamos juntos não fazer caso disso. Porque nessas experiências em que somos conduzidos ao limite da fé, o Senhor quer que nós aprendamos a transitar do ceticismo para a confiança. Eu sempre costumo dizer
que é melhor ser otimista do que ser pessimista por uma razão. Porque o pessimista sofre toda hora, o otimista sofre uma vez só, já percebeu? O otimista, ele vai acreditando, aí chega num momento não dá certo, pelo menos ele sofre só aquela vez. Agora o pessimista, essa hiena que vai a cada 3 passos que dá dizendo: ah, vida, ó azar, ó coisa ruim, ó vida, ó azar. Esse vai sofrendo o tempo inteiro. Sofre muito mais porque sofre sempre. Então é melhor ser otimista do que pessimista, porque o pessimista vai carregando aquela bagagem, aquela mala sem alça dentro de si. Jesus nem fez caso deles. Tem gente que tem um prazer especial em desmotivar a gente. Eu conheço e eu sei que você também conhece gente assim. Gente que tem um prazer especial em desmotivar a gente. E Jesus vai passando e não faz caso deles. Porque Ele quer nos ensinar a transitarmos do ceticismo para a confiança. Em segundo lugar, uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que há coisas que só os mais íntimos de Jesus conseguem compreender. Por isso que Ele pegou lá Pedro, João, Tiago. Eram os que estavam mais próximos dele. Eram os que andavam mais próximos dele, estavam lá com ele toda hora. João, no Evangelho de João, conta coisas, por exemplo, que ninguém conta. Era João que estava com Jesus quando Jesus conversou com Nicodemos. Era João que estava com Jesus quando Jesus fez a oração do capítulo 17. Era João que estava com Jesus quando Jesus ressuscitou Lázaro. Nenhum outro apóstolo e nenhum outro evangelista conta nada disso. Só João. Era aquele que deitava no peito de Jesus o discípulo que Jesus amava, como ele mesmo se chama, quando está se referindo a ele no Evangelho. Ele se aconchegava em Jesus, de tanta intimidade, e deixava sua cabeça no ombro de Jesus. Pois Jesus, na hora que foi mostrar alguma coisa, chamou esses 3. Olha aqui para mim. Quando você está numa situação dessas de limite da fé, só consegue superar uma situação dessa os mais íntimos de Jesus. Os que o conhecem mais. Os que sabem mais como é que ele pensa. Os que sabem mais como é que Jesus raciocina. Os que entendem como é que Jesus vê as coisas. Os que sabem o que Jesus sente. Aí você diz assim: mas como é que eu consigo saber disso? Ora, por favor, vá aos evangelhos. Vá aos evangelhos. Quantas vezes você já leu o evangelho de Mateus? Eu já li mais de 40. Quantas vezes você já leu o evangelho de João? É o meu predileto, eu já li mais de 100 vezes. Em toda a minha vida de crente. Eu leio, eu vou lendo e volto, e leio de novo e releio. Eu sei passagens dos evangelhos de cor. Eu não preciso ter Bíblia perto de mim. Eu não preciso ter Bíblia para pregar. A coisa vai brotando na minha cabeça, as passagens vão aparecendo, porque a intimidade com a palavra. E só uma maneira de você saber o que Jesus pensa é conhecendo a palavra dele. Quer saber o que Jesus sente? Leia os evangelhos. Quer saber como Jesus vê? Leia os evangelhos. Você quer conhecer Jesus esperando um anjo entrar debaixo do seu travesseiro para te contar? Não vai conseguir. Só os mais íntimos entendem algumas coisas. Nesse momento, só Pedro, Tiago e João iam entender o que estava acontecendo ali. Por isso ele não, olha, quem não entende nem me acompanhe. Quem não entende só vai atrapalhar. Tem um monte de gente seguindo Jesus, que não conhece Jesus, que não conhece Jesus, e só atrapalha. Um monte de gente que só atrapalha o Evangelho, um monte de gente que só atrapalha a igreja, um monte de gente que só atrapalha os planos de Deus, um monte de gente que só atrapalha a pregação do amor de Deus, um monte de gente seguindo a Jesus e atrapalhando. Mas os que o conhecem intimamente, esses sabem, esses entendem a sua visão. E Jesus quer isso. Jesus, quando deixa você chegar a um limite da fé, Ele quer que você o conheça. Venha cá, venha me conhecer de perto. Por isso Ele permite. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui é que
A visão do mestre sobre a realidade é diferente da nossa. A visão de Jesus sobre a realidade é diferente da nossa. Quando Jesus entrou lá e todo mundo dizia, ela morreu, ele diz, ela só dorme. O que vocês estão chamando de morte, eu chamo de sono. O que vocês chamam de tragédia, eu chamo de revelação. O que vocês estão chamando de tristeza, eu chamo de alegria. O que vocês estão chamando de catástrofe, eu estou chamando de oportunidade. A visão de Jesus é diferente da nossa. Ela só está dormindo. É interessante que o texto diz que quando eles entraram, quando Jesus chegou, eles estavam chorando. Chorando por uma coisa aparente. Ela estava aparentemente morta. E tinham se impressionado com o que era aparente. Agora, quando Jesus mostrou a verdade, eles riram. Aí o texto diz que quando Jesus disse, não, ela não está dormindo, ela não está morta, ela está só dormindo. Aí o texto diz, saíram rindo. Que gente esquisita. Que gente doida. Eles se impressionam com a aparência e não acreditam na verdade. Pois olha, tem um monte de gente assim, que se alimenta das aparências das coisas, que só se alimenta das cascas, que só se alimenta das superficialidades. Meu Deus, quanta gente que só se alimenta de superficialidades da vida. Gente que só se alimenta de artificialidades da vida. E na hora de conhecer a verdade, de conhecer o que tem conteúdo mesmo, de conhecer o que tem substância mesmo, aí eles não acreditam, aí eles riem. Eles tornam tragédia o que é aparente e riem da verdade. Está assim de gente fazendo isso. E Jesus quer acabar com isso. Jesus não quer discípulos que se impressionem com as aparências, gente mesquinha, gente subreptícia, gente que vive só nas aparências da coisa. Jesus quer gente construída por dentro. Jesus quer gente que tenha coragem de fazer uma viagem para dentro e se mudar e se transformar por dentro. É isso que Jesus quer. Por isso, Ele vai deixando que a gente enfrente certas situações de limite na vida, porque Ele quer nos ensinar a entender o que é aparente e não merece crédito nenhum, o que é só superficial na vida e não merece atenção nenhuma, o que é só artificial na vida e não merece crédito nenhum, e finalmente nós acabemos crendo e confiando no que é real, no que é verdadeiro, no que vale a pena. Olha que terapia Jesus vai fazendo conosco. Quem é que não quer uma terapia dessa para sair gente grande? Para deixar de ser criancinha, de ser menino que se impressiona por qualquer coisa, de ser gente que só vive fiada nos enfeites e nos ornamentos, mas ser gente grande, que se apega ao conteúdo, que se apega à essência. Quem é que não quer ser assim? Pois o Senhor Jesus vai trabalhando com a nossa vida, para que nós aprendamos isso de uma vez por todas. Então há certas situações limite que Ele permite, para que a coisa se dê dessa forma. Uma outra coisa que nós devemos aprender, é que o Senhor quer que nós encaremos as situações difíceis. Sabe quem foi que Ele levou lá para dentro do quarto? Além de Pedro, Tiago e João, levou os pais da menina. Os pais da menina. Venham comigo. Vamos para dentro do quarto. Vamos para o intestino da tragédia. Vamos lá para dentro. Vamos ver o diabo de perto. Vamos encarar o problema. Vamos dar os nomes certos. A gente é que fica querendo se poupar. Por medo, por insegurança, por covardia. A gente vai se escondendo de encarar a vida de frente, de encarar os problemas de frente, de dizer eu vou resolver isso. Não, o Senhor Jesus não quer gente assim, discípulos assim dessa forma, não. Vamos aprender a encarar a vida de frente.
Vamos encarar nossos problemas, vamos encarar nossas responsabilidades, vamos encarar nossas dificuldades. Levou os pais da criança lá para dentro. Venham ver sua filha. Olhem para a filha em cima da cama. É ela, sua filha. Venham. Eu me lembro quando Luísa foi fazer a cirurgia de pescoço. Luísa tinha um cisto no pescoço que foi se desenvolvendo e foi se transformando numa espécie de tumor que fazia com que o pescoço dela ficasse até deformado. Ela tinha coisa de 3, 4 anos quando o médico disse: olha, nós vamos precisar operar. A Jussara já tinha começado a fazer medicina e ela perguntou: escuta, eu posso acompanhar a cirurgia? O doutor Constantino falou: não, senhora, porque é uma cirurgia muito feia. A gente vai abrir o pescoço da menina, os nervos ficarão expostos ao risco de nós cortarmos algum nervo desse e a menina ficar paralisada no rosto. Então é uma série de coisas que eu não aconselho você a acompanhar. Há certas situações na vida que a gente gosta até de se poupar mesmo, e os outros gostam de nos poupar. Jesus levou os pais da criança para dentro do quarto e disse: vamos olhar a realidade. Vamos ver como é que as coisas são. Porque o Senhor sabe que quando nós aprendemos a encarar a realidade, a enfrentar a vida como ela é de fato, a gente cresce muito mais do que se escondendo ou do que criando universos paralelos e fantasiosos que não nos ajudam em nada. Mas deixe-me terminar com uma última coisa que o Senhor Jesus ensina nessa terapia, que está lá no finalzinho do texto, está no versículo 43, para o que pouca gente dá atenção, mas a gente deve dar uma atenção imensa, porque é aqui uma última lição importantíssima, quando diz: Jesus deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Jesus não queria fazer um circo de milagres ali, ele não estava ali para isso. Jesus não queria fazer um show, ele não queria fazer um espetáculo. O propósito de Jesus era outro. Então, olha, não saiam por aí me anunciando como milagreiro, como feiticeiro, como pajé, porque eu não sou nada disso. E para a menina, ele ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Sabe o que quer dizer isso? Bom, foi feito aqui o que precisava fazer, agora, gente boa de Deus, vamos voltar à vida normal. Vamos dar comida para a criança, cada um volte para o seu trabalho, vamos voltar para o nosso cotidiano, vamos voltar à nossa vida normal. Porque essas excentricidades da ação de Jesus, esses episódios únicos, singulares, não são o cotidiano da vida. O cotidiano da vida é que quando Deus vai trabalhando na nossa vida, Ele vai trabalhando muito mais, é nas coisas comuns, nas coisas do dia a dia. Então, olha, ninguém vai ficar aqui tornando esse lugar santo, fazendo disso aqui agora, botando aqui um altar, onde o Senhor fez um milagre, nada disso. Isso aqui é o quarto da menina, tragam água para ela, tragam comida. Minha filha, amanhã tem escola, você vai para a escola. Gente querida, vocês vão trabalhar porque amanhã é dia de russo, voltem para o trabalho, afinal de contas, vocês têm que sustentar essa menina, têm que sustentar essa casa, todo mundo voltando para a vida normal, porque quando Deus trabalha na nossa vida, Ele trabalha para a gente voltar à normalidade da vida. E aqui, eu quero fazer uma distinção enorme entre a fé autêntica e a fé arrogante. Não se enganem. Existe a fé autêntica e existe a fé arrogante. Essa gente que fica dizendo que Deus precisa fazer milagre todo dia, não é fé verdadeira, é fé arrogante. Quem acha que tem o direito de ficar determinando para Deus o que Ele tem que fazer, como, de que jeito e quando, é fé arrogante. Como existe também a fé idólatra. Vocês acham que aqueles hindus, quando vão tomar banho no rio Ganges, acreditando que é um rio sagrado,
que quando se banham ali, eles estão sendo abençoados. Aquilo é fé. Talvez seja uma fé maior do que muita gente que a gente conhece. É fé, só que é uma fé idólatra. É uma fé que não leva a nada. Eu posso estar dentro de um ônibus, crente que aquele ônibus está indo para o lugar que eu imagino e não ser o ônibus. E o fato de eu achar que ele é o ônibus certo, não torna aquele ônibus o ônibus certo. Fé arrogante é a que diz: não preciso mais de remédios. Eu tomo posse da promessa e não vou mais tomar remédio, não vou mais a médico. Não, agora eu vou depender só da cura do Senhor. Fé arrogante, cara pálida. Fé arrogante. Porque o Senhor Jesus diz: tragam comida para ela. Ela não tem nada de especial. Ela é uma criatura como qualquer outra. Precisa comer, precisa estudar, precisa viver. E esse é o maior trabalho que Jesus vai operando na nossa vida. Que nós aprendamos a ter uma fé autêntica e não uma fé arrogante. Porque até para ter fé, o nosso exemplo de fé é o Senhor Jesus. E o exemplo de fé que o Senhor Jesus dá é da fé humilde de Jesus, com ele ajoelhado e dizendo: não a minha vontade, mas a tua. Essa que é a fé verdadeira. Até para crer e para saber como é que eu devo crer, o Senhor Jesus tem que me servir de exemplo, porque ele é o meu exemplo em tudo. Até para pedir algo a Deus, eu devo ter a humildade de fazer a oração que o Todo-Poderoso fez. O Senhor do Universo podia ter movido todos os astros do lugar, mas ele disse: não a minha vontade, mas a tua. E os céus dizem amém. Que é a verdade do Evangelho, não é? Você já viveu uma situação de limite na vida? Acontece muito mais do que a gente imagina. Você já viveu uma situação em que você achava que não ia suportar, não ia aguentar mais? Acontece. Mas assim como aconteceu com Jairo, o Senhor usa as situações limites na vida para operar essa grande terapia na nossa vida e fazer com que a gente deixe de ser criancinha e sejamos, afinal, gente grande na fé e na confiança do Senhor. Que Ele assim nos ajude e abençoe. Amém. Vamos